O século VIII foi um período surpreendente na Grécia. Em um espaço de tempo notavelmente curto, os gregos emergiram da Idade das Trevas e lançaram as bases de sua cultura singular. Sua estrela estava em ascensão, enquanto a de Judá parecia em declínio. A Assíria não tinha interesse no Egeu, de modo que os gregos puderam desenvolver suas instituições sem a ameaça de invasão militar. Eles estabeleceram contatos pacíficos com o Oriente e estavam ansiosos para aprender com povos estrangeiros. Sua política tornou-se radical e inovadora, e eles começaram a experimentar diferentes formas de governo, mas isso não afetou sua religião. Em um momento em que os profetas hebreus pregavam a monolatria, o culto a apenas um Deus, os gregos tornaram-se comprometidos politeístas. Em vez de se afastarem das formas mais antigas de religião, os gregos estavam se tornando mais sistematicamente tradicionais. O desenvolvimento mais importante do século VIII foi a criação da polis, a pequena cidade-estado independente, onde os cidadãos aprenderam a arte do autogoverno. Após a Idade das Trevas, as antigas instituições políticas haviam sido tão completamente destruídas que os gregos puderam recomeçar com uma folha em branco. O século VIII testemunhou um rápido crescimento populacional e uma melhora nas técnicas agrícolas, o que permitiu aos agricultores produzir um excedente de colheitas. Eles precisavam de segurança e de alguma forma de organização social para proteger suas terras e suas colheitas de rivais. Os gregos agora podiam usar seu excedente para o comércio, financiar projetos cívicos e, desde o início, toda a comunidade pode ter estado envolvida na tomada de decisões. No final do século, poleis haviam sido estabelecidas em todo o mundo helênico, todas apresentando uma marcante semelhança familiar. Uma polis precisava ter uma muralha, um templo, uma assembleia e um porto. Não havia distinção entre o campo, do qual a economia dependia, e o centro urbano, núcleo da identidade social. Camponeses e habitantes da cidade tinham os mesmos direitos e responsabilidades e sentavam-se nas mesmas assembleias governantes. Todos os cidadãos eram livres para utilizar os edifícios públicos e a água era um espaço aberto no coração de cada cidade, onde podiam fazer negócios e realizar discussões. Cada polis tinha sua própria divindade patronal, e cada uma desenvolveu sacrifícios e festivais distintivos que ajudavam a unir os cidadãos. A polis era uma sociedade igualitária. Desde muito cedo, os agricultores eram altamente críticos da antiga nobreza e se recusavam a aceitar um papel subserviente. Todos podiam tornar-se cidadãos, exceto escravos e mulheres. A polis era um estado agressivamente masculino. Durante a Idade das Trevas, as mulheres haviam desfrutado de um status melhor, mas nas novas cidades foram marginalizadas, segregadas em pátios reservados da casa familiar e raramente eram vistas nas ruas. Também havia ocorrido um aumento no número de escravos. A maioria dos cidadãos possuía sua própria terra, e era considerado degradante trabalhar para outros ou receber salário. Em outras partes do mundo antigo, os reis precisavam limitar a independência de seus súditos para alcançar um estado monárquico, mas os camponeses gregos recusaram-se a abrir mão de suas liberdades tradicionais, e os aristocratas criaram cidades-estado autônomas, em vez de grandes reinos, que exigiriam que governantes locais se submetessem a um senhor supremo. Esse ideal de independência não foi uma invenção grega. Os gregos provavelmente preservaram as antigas assembleias e conselhos tribais que outros povos abandonaram quando desenvolveram grandes estados e impérios. Como vemos nos épicos de Homero, para um aristocrata grego do século VIII, falar em público era tão importante quanto a habilidade militar. No período micênico, o rei havia sido simplesmente primus inter pares, o primeiro entre iguais, e precisava ouvir o conselho dos senhores. A discussão da política pública continuou na polis, e, como os agricultores participavam do governo, também precisavam desenvolver habilidades de debate. Todos eram obrigados, ainda que de maneira rudimentar, a pensar sobre princípios abstratos de justiça e moralidade enquanto discutiam problemas práticos. Os agricultores estavam começando a tornar-se mais semelhantes à nobreza. Uma característica importante da polis era que todo o corpo de cidadãos gradualmente assumiria o antigo ego-es aristocrático. O debate era um agon, uma competição entre os diversos oradores, na qual aquele que argumentava melhor era o vencedor. Os gregos conservaram a antiga paixão indo-europeia pela competição que alguns dos indianos védicos começavam a abandonar. O agon era uma lei da vida, e, paradoxalmente,
A nobreza alcançava um senso de solidariedade ao competir uns com os outros. Agora que toda a polis estava se tornando uma sociedade aristocrática e guerreira, os agricultores também começavam a adquirir esse espírito agonístico. Homero mostra que os senhores da guerra gregos eram impulsionados a se destacar, mesmo à custa dos outros. Não havia espírito de corpo, porque cada senhor se esforçava para cumprir seu próprio destino pessoal. Esperava-se que todos fossem extraordinários, e isso significava que todos eram rivais na batalha pela singularidade que informava cada atividade. Em vez de autossubmissão, portanto, havia um feroz egotismo na polis. Havia também uma agressividade inerente. A criação das poleis muitas vezes foi violenta. O estabelecimento de uma comunidade capaz de resistir a seus vizinhos e rivais nem sempre foi pacífico. Comunidades aldeãs frequentemente foram forçadas a juntar-se a uma polis contra sua vontade. O cinecismo, unificação, significou desenraizamento, resistência e uma boa dose de sofrimento. Uma agonia de nascimento refletida em muitos dos mitos fundadores das poleis. A cidade reuniu as pessoas, mas frequentemente o fez de maneira violenta. Cada polis também precisava competir constantemente com as outras poleis por poder e riqueza. Mas os gregos também se orgulhavam de sua unidade cultural e a celebravam em festivais e instituições panelênicas. Um dos mais famosos era a competição atlética em Olímpia, registrada pela primeira vez em 776 antes da Era Comum e frequentada por aristocratas de toda a Grécia. Competir nos jogos era um ato político, colocava a sua polis no mapa e um vencedor olímpico alcançava fama lendária ao retornar para casa. Mas, como tudo entre os gregos, os jogos tinham também um lado estranho e quetônico. As primeiras competições atléticas haviam sido realizadas durante o funeral de um grande guerreiro. As extraordinárias façanhas físicas executadas pelos enlutados eram uma afirmação desafiadora da vida na presença da morte e expressavam a raiva, a frustração e o luto dos que haviam perdido alguém. Com o tempo, os jogos tornaram-se um rito religioso, realizado em um santuário em honra de um herói local. Os Jogos Olímpicos eram celebrados em honra de Pélope, o lendário amante de Poseidon, que também havia sido um grande atleta. Em Olímpia, os atletas não estavam simplesmente competindo por fama pessoal, mas realizavam um rito simbólico de passagem da morte para a vida. Na extremidade ocidental do estádio ficava o túmulo de Pélope, um poço escuro que descia às profundezas da terra. Ele estava voltado para o altar de Zeus, no lado oriental, um enorme monte de terra e cinzas, resíduo de incontáveis piras sacrificiais. O deus e o herói eram como noite e dia, morte e vida. Na noite anterior à corrida, os atletas sacrificavam um carneiro no recinto de Pélope, derramando seu sangue nas profundezas quitônicas. Na manhã seguinte, corriam do túmulo de Pélope até o topo do altar de Zeus, em direção ao sol nascente, correndo para longe da morte e do sacrifício sangrento em direção ao fogo purificador. Como Pélope, o campeão olímpico também morreria um dia, mas sua vitória no Agão concedia ao vencedor uma glória-os, que continuava a viver na memória das gerações futuras. O culto ao herói era uma característica única da religião grega. O herói mortal era o contraponto quetônico dos deuses imortais. No final do século VIII antes da Era Comum, o túmulo de um guerreiro extraordinário ocupava um lugar de honra na maioria das poleis. Recordação constante da raça superior de mortais que havia vivido na Idade Heróica, o herói era venerado como um semideus. Agora que estava morto, vivia uma vida sômbria nas profundezas da terra, mas seu espírito continuava sendo uma presença ativa na comunidade. As qualidades que o haviam tornado tão excepcional permaneciam vivas. Contudo, sua morte havia enchido o herói de ira, e uma aura imprevisível e perturbadora emanava de seu túmulo, diante do qual as pessoas passavam em silêncio reverente. Diferentemente dos deuses que viviam nas alturas do Monte Olimpo, o herói mortal estava próximo. Os ritos realizados em seu túmulo eram destinados a apaziguar sua cólera e obter sua ajuda. Os adoradores visitavam seu santuário sem guirlandas, desleixados, com os cabelos soltos. Ainda assim, cada polis se orgulhava de seu herói, que simbolizava as qualidades particulares. Seu túmulo era frequentemente colocado ao lado do templo da divindade patronal, como seu complemento sômbrio e ctônico. Em Delfos, um santuário fundado em meados do século VIII antes da Era Comum, o alegre culto de Apolo, deus da música e da poesia, era contrabalançado pela memória trágica de Pirro, filho de Aquiles,
um dos guerreiros que haviam entrado em Troia dentro do cavalo de madeira. Após a guerra, dizia-se que Pirro havia visitado Delfos para exigir reparação de Apolo, a quem culpava pela morte de seu pai, mas foi despedaçado ao lado do lar sagrado por servos do templo, que discutiam por causa de carne sacrificial. Foi enterrado sob o limiar do templo. O ritual sacrificial de Delfos refletia a violência de sua morte. Enquanto a vítima era morta, os habitantes locais permaneciam ao redor com suas facas prontas. Assim que o animal morria, avançavam e cortavam de maneira brutal o máximo de carne que conseguiam, muitas vezes não deixando nada para o sacerdote. A selvageria do sacrifício, que violava os valores civilizados da polis, formava um contraponto sinistro ao culto luminoso de Apolo, deus da ordem e da moderação. Apolo havia combatido e matado uma monstruosa serpente fêmea em Delfos, um triunfo que simbolizava a vitória dos olímpicos sobre os poderes quitônicos. Ele chamou a serpente de Piton, porque seu cadáver havia apodrecido, Píten, na terra. Mais tarde fundou os Jogos Píticos em sua memória, e pessoas de todo o mundo grego vinham consultar a profetisa de Apolo, a Pítia. Ela se sentava em um tripé ao lado do fogo sagrado no interior do santuário. Quando possuída por Apolo, tremia de angústia e cantava ou até mesmo gritava as palavras inspiradas. Na prática, porém, seus conselhos eram frequentemente bastante práticos e sensatos. Diferentemente da maioria dos outros santuários, Delfos não estava ligado a uma polis, mas encontrava-se isolado em uma montanha íngreme, distante de terras cultiváveis. Era, portanto, independente, um centro religioso baseado na visão e no discernimento, e não no poder político. Delfos não tinha uma agenda própria e tornou-se uma ágora, um espaço aberto, onde suplicantes e peregrinos podiam se encontrar e discutir os problemas e ideais que descobriam ser compartilhados pela maioria das poleis. Delfos desempenhou um papel importante na nova onda de colonização que em meados do século VIII, antes da Era Comum. Antes de partir de casa, os colonos frequentemente consultavam a Pítia, que os ajudava a chegar a uma decisão ponderada. No final do século, novos assentamentos gregos haviam sido estabelecidos por todo o Egeu. A Grécia voltava à vida, havia um entusiasmo nascente, um senso de descoberta, novas oportunidades de comércio, horizontes em expansão e o estímulo de culturas estrangeiras. O aumento do comércio levou a novos contatos com o Oriente. Mercadores gregos viajaram ao Oriente Médio e refugiados das invasões assírias migraram para as poleis gregas, trazendo novas habilidades e ofícios. Os gregos adaptaram o alfabeto do fenício para seu próprio uso e, assim, puderam participar da nova cultura literária que agora se estendia do Eufrates até a Itália. Os gregos também importaram ideias religiosas orientais. Durante o século VIII antes da Era Comum, começaram a construir grandes templos segundo o modelo do Oriente Próximo, para abrigar a efígie de um deus. O culto da Pítia pode ter sido influenciado pela profecia estática do Oriente Médio. As descrições dos poetas sobre o mundo subterrâneo começaram a se assemelhar ao mundo dos mortos mesopotâmico. Alguns de seus deuses mais populares podem ter vindo do Oriente. Apolo, por exemplo, que se tornaria o mais tipicamente grego de todos os deuses, originalmente veio da Ásia Menor. Os gregos provavelmente encontraram a deusa do Oriente Médio, Ishtar, na ilha de Chipre, e a introduziram em seu próprio panteão como Afrodite, deusa do amor e da fertilidade. A figura trágica de Adonis, o amante de Afrodite, era quase certamente o deus da vegetação Tammuz, cuja morte era extravagantemente lamentada por mulheres em todo o Oriente Médio, que o invocavam como Adon, Senhor. Mas ninguém exerceu uma influência tão formadora sobre a religião grega quanto Homero, que registrou por escrito tradições épicas transmitidas oralmente no final do século VIII antes da Era Comum, aproximadamente na mesma época em que a saga Gé estava sendo organizada em Jerusalém. Durante séculos, bardos haviam recitado essas antigas histórias em jogos e festivais. No tempo de Homero, algumas delas poderiam ter mais de 1000 anos. Seus 2 poemas, a Ilíada e a Odisseia, preservaram apenas uma pequena parte de um ciclo épico muito mais amplo. Pode ter havido até 8 poemas sobre a Guerra de Troia. E havia outras sagas épicas. Uma traçava a história de Édipo, rei de Tebas e de sua família amaldiçoada, outra narrava as aventuras de Heracles e uma terceira contava a busca de Jasão pelo Velocino de Ouro. Essas antigas epopeias haviam mudado e se desenvolvido ao longo dos séculos, mas
Uma vez escritas, a Ilíada e a Odisseia ficaram fixadas para sempre. Como todas as epopeias, elas incluíam material muito antigo, mas também refletiam as condições do próprio tempo de Homero. Ele vivia em um período de transição. A nova civilização que surgia na Grécia após a Idade das Trevas tinha apenas algumas gerações de existência. Situados no final do período micênico, na época da Guerra de Troia, cerca de 1200 antes da Era Comum, os longos poemas narrativos de Homero enxertavam a nova cultura sobre a antiga. Provavelmente nunca saberemos se Homero foi um único poeta ou dois, ou até mesmo duas diferentes escolas poéticas, mas é impossível exagerar sua influência. A Ilíada e a Odisseia foram chamadas de a Bíblia dos gregos, porque seus ideais e valores deixaram uma impressão indelével na nova cultura helênica. A Ilíada descreve um pequeno episódio da Guerra de Troia, uma disputa, um amargo choque de egos entre Agamemnon, rei de Micenas e líder do exército grego, e Aquiles, capitão de um de seus esquadrões. Quando sentiu que sua honra havia sido ofendida, Aquiles colocou em risco toda a causa grega ao retirar todos os seus homens da batalha. No curso do conflito que se seguiu, o melhor amigo de Aquiles, Patroclo, foi tragicamente morto por Heitor, filho do rei Príamo de Troia. A Odisseia situa-se após a guerra e descreve a viagem de 10 anos de Odisseu, que teve de atravessar muitas terras estranhas até finalmente reunir-se com sua esposa em Ítaca. Em ambos os poemas, Homero celebrava a emoção da batalha, a alegria da camaradagem e a glória da Aristeia, quando um guerreiro se perdia em uma investida vitoriosa e se tornava uma força irresistível, varrendo tudo diante de si. Na guerra, parecia sugerir Homero, os homens viviam com mais intensidade. Se seus feitos gloriosos fossem lembrados em canto épico, o herói superava o esquecimento da morte e alcançava a única imortalidade possível para seres humanos destinados a morrer. A fama era assim mais importante do que a própria vida, e os poemas mostram guerreiros competindo desesperadamente uns com os outros para adquiri-la. Nessa busca pela glória, cada homem agia por si mesmo. O herói era um egoísta, obcecado com questões de honra e status, vangloriando-se ruidosamente de suas façanhas e disposto a sacrificar o bem do conjunto para aumentar seu próprio prestígio. Não havia kenosis, nenhuma autossubmissão. A única maneira de um guerreiro sair de si era no êxtase de matar. Quando possuído por Ares, deus da guerra, ele experimentava uma superabundância de vida e tornava-se divino, perdendo-se na Aristeia e massacrando tudo que se colocasse em seu caminho. A guerra era, portanto, a única atividade capaz de dar sentido à vida. Esperava-se que todo guerreiro se destacasse, mas ser o melhor significava simplesmente sobressair na batalha. Nenhuma outra qualidade ou talento contava. No estado exaltado da Aristeia, o herói experimentava uma superabundância de vida que irrompia gloriosamente em desprezo pela morte. Na Índia, sacerdotes e guerreiros estavam gradualmente caminhando para o ideal da ahimsa, não violência. Isso também caracterizaria outras espiritualidades do período axial. Mas os gregos nunca abandonaram completamente o ethos heróico. Sua idade axial seria política, científica e filosófica, mas não religiosa. Ao apresentar um guerreiro como Aquiles como o modelo de excelência ao qual todos os homens deveriam aspirar, Homero parece não ter nada em comum com o espírito da idade axial. Contudo, estando no limiar de uma nova era, Homero foi capaz de olhar criticamente para o ideal heróico. Ele podia perceber uma terrível pungência no destino do guerreiro, porque para alcançar a glória póstuma que era sua razão de ser, o herói precisava morrer. Ele estava ligado à morte, assim como no culto estava confinado às regiões quitônicas sombrias, atormentado por sua mortalidade. Para Homero também, a morte era uma catástrofe. A Ilíada era um poema sobre a morte, com seus personagens dominados pela compulsão de matar ou morrer. A história avançava inexoravelmente em direção à extinção inevitável, às mortes de Patroclo, Heitor, Aquiles e da própria bela cidade de Troia. Na Odisseia também, a morte era uma transcendência sombria, inefável e inconcebível. Quando Odisseu visitou o mundo subterrâneo, ficou horrorizado ao ver as multidões fervilhantes e balbuciantes dos mortos, cuja humanidade havia se desintegrado de maneira obscena. Contudo, quando encontrou a sombra de Aquiles, Odisseu implorou que ele não se entristecesse. Nenhum homem jamais foi mais abençoado do que você nos tempos passados, nem o será nos tempos vindouros.
Pois antes de morrer, nós, aqueus, o honrávamos como a um deus, e agora neste lugar você reina entre os mortos. Mas Aquiles não quis saber disso. Não suavize a morte para mim para me consolar, respondeu, em palavras que rejeitavam completamente o ethos aristocrático do guerreiro. Eu preferiria ainda estar acima da terra, trabalhando para algum pobre camponês, do que ser o senhor sobre os mortos sem vida. Havia um vazio aterrador no coração do ideal heróico. Na Ilíada, a violência e a morte do guerreiro são frequentemente apresentadas não apenas como inúteis, mas como profundamente autodestrutivas. A terceira pessoa a ser morta no poema foi o troiano Simoeísio, um belo jovem que deveria ter conhecido a ternura da vida familiar, mas que em vez disso foi abatido em batalha pelo herói grego Ájax. Ele caiu então no chão, na poeira, como um álamo negro, que cresce na terra baixa ao redor de um grande pântano, aparado de modo liso, mas com ramos que brotam no topo da árvore. Um homem, fabricante de carros de guerra, o derruba com um ferro brilhante, para curvá-lo na forma de uma roda de um carro bem trabalhado. E a árvore fica endurecendo às margens de um rio. Assim era Simoeísio, filho de Antêmio, a quem o ilustre Ájax matou. Homero detém-se na piedade de toda essa cena. A vida do jovem fora brutalmente interrompida, cruelmente desviada de seu curso natural e transformada em instrumento de morte. Havia um endurecimento e uma distorção semelhantes no caráter de Aquiles, que era venerado como o maior dos aqueus. Ele é apresentado como um homem de grande amor e ternura. Vemos isso em seu comportamento com sua mãe, com Patroclo e com seu velho tutor. Mas, no decorrer de sua disputa com Agamemnon, esse amor foi extinguido pela ira, uma cólera rígida e autossuficiente que o isolou das pessoas que amava. Ele tornou selvagem o espírito altivo dentro de seu corpo, explicou seu companheiro Ajax. Ele havia se tornado duro e impiedoso. Aquiles estava preso em um ethos violento e destrutivo, que questionava, mas não conseguia abandonar. Após a morte de Patroclo, pela qual ele era em grande parte responsável, sua Philotes transformou-se em um ódio desumano. Em seu duelo com Heitor, para vingar a morte do amigo, ele se tornou demoníaco. Quando o moribundo Heitor pediu que seu corpo fosse devolvido à família para o sepultamento, Aquiles respondeu que preferiria comer sua própria carne crua e mutilou de forma vil o cadáver de Heitor, amarrando-o a seus cavalos e arrastando o corpo repetidamente ao redor do túmulo de Patroclo. O antigo e nobre Aquiles jamais teria se comportado dessa maneira. No curso de sua luta egoísta, ele havia perdido a si mesmo. Como explicou Apolo no Conselho Divino, ele havia se tornado uma força impessoal e destrutiva, sem piedade nem justiça, e havia abandonado completamente a vergonha que impede os seres humanos de cometer as piores atrocidades. E o que ele havia alcançado? Nada, disse Apolo, é obtido para seu bem ou para sua honra. Mas no final do poema, Aquiles recupera seu coração amoroso em uma cena extraordinária, quando o rei Príamo de Troia vem implorar que ele devolva o corpo de seu filho Heitor. O velho homem havia deixado Troia, caminhado despercebido até o acampamento inimigo, e, para o espanto dos companheiros de Aquiles, apareceu silenciosamente em sua tenda, abraçou os joelhos de Aquiles e beijou as mãos que eram perigosas e matadoras de homens, e que haviam matado tantos de seus filhos. Os gregos acreditavam que chorar juntos criava um vínculo importante entre os homens. A completa humilhação do velho despertou em Aquiles uma paixão de luto por seu próprio pai. Ele tomou a mão de Príamo, e os dois se lembraram, enquanto Príamo estava encolhido aos pés de Aquiles e chorava por Heitor, matador de homens. E Aquiles chorava ora por seu próprio pai, ora novamente por Patroclo. O som de seu lamento ecoava pela casa. Então, quando o grande Aquiles se saciou plenamente de tristeza, e a paixão do luto deixou sua mente e seu corpo, levantou-se de seu assento, tomou o velho pela mão e o ergueu, de volta aos pés, com compaixão por sua cabeça grisalha e sua barba grisalha. Em um ato de compaixão pelo pai do homem que havia matado seu amado amigo, Aquiles recuperou sua humanidade e sua Philotes. Ele devolveu o corpo de Heitor com grande tato e ternura, preocupado que o peso do cadáver fosse excessivo para o velho homem. Depois, enquanto compartilhavam uma refeição, os antigos inimigos contemplaram-se em silencioso assombro. Príamo, filho de Dárdano, olhava para Aquiles maravilhado, com sua estatura e beleza, pois ele parecia uma visão dos deuses. Aquiles, por sua vez, olhava para Príamo, filho de Dárdano, e se admirava ao ver sua nobre aparência e ao ouvi-lo falar.
Essa experiência de simpatia que esvazia o próprio eu permitiu que cada um visse o divino e o semelhante ao divino no outro. Nessa cena, se não no restante do poema, Homero expressou perfeitamente o espírito da idade axial. Os deuses de Homero, contudo, não sentiam compaixão. Enquanto alguns dos profetas hebreus começavam a explorar o pathos de Deus, Homero retratava os olímpicos como inteiramente indiferentes ao sofrimento da humanidade. Se Zeus sentia um breve sentimento de pena por Heitor, tratava-se apenas de uma sensação passageira, que não causava dor duradoura. Os deuses eram meros espectadores, que observavam as ações de homens e mulheres como aristocratas assistindo a uma corrida nos jogos. Após a morte de Patroclo, os cavalos divinos de Aquiles choraram pelo herói caído, suas lágrimas quentes escorrendo até o chão. Zeus sentiu um momento de piedade, insuflou-lhes novo vigor e imediatamente eles sacudiram o pó de suas crinas e retornaram ao campo de batalha, sua dor transitória em forte contraste com o luto dilacerante e terrível de Aquiles. Como resultado, os deuses parecem menos sérios do que os personagens humanos no poema. Os deuses nada arriscavam de essencial, não podiam morrer, e nada lhes importava muito. Quando Ares foi ferido em batalha por um dos guerreiros gregos, sua ferida rapidamente se curou e ele pôde tomar seu assento ao lado de Zeus, após essa humilhação momentânea, exultante em glória triunfante. Quando Zeus e Hera brigavam, pouco dano era causado, e quando eclodiam combates entre os deuses que apoiavam os gregos e aqueles que apoiavam os troianos, não havia consequências sérias. A batalha era quase cômica em comparação com a guerra letal travada pelos seres humanos lá embaixo. A vida fácil dos deuses destacava, por contraste pungente, a natureza trágica, limitada e destinada à morte da vida humana. Ainda assim, o retrato vívido que Homero fez dos deuses olímpicos fixou suas personalidades para sempre. Ele lhes deu clareza e deu ao panteão uma coerência que nunca tivera antes. Em um momento em que outros povos da idade axial estavam começando a considerar os antigos deuses insatisfatórios ou estavam transformando sua noção de divindade, os gregos tornavam-se mais comprometidos com os padrões mais antigos de religião. Em vez de ver o divino como transcendente, reafirmaram a imanência tradicional de seus deuses. Um encontro com o divino não era um choque devastador. Ao contrário, um deus grego era percebido como bastante compatível com a humanidade. Um deus ou uma deusa manifestava-se em qualquer tipo de sucesso extraordinário ou realização excepcional. Quando um guerreiro era tomado pelo êxtase da batalha, sabia que Ares estava presente. Quando seu mundo era transfigurado pela força avassaladora do amor erótico, chamava isso de Afrodite. O artesão divino Hefesto revelava-se na inspiração de um artista, Atena, em cada realização cultural. Um panteão de deuses simbolizava a complexidade da divindade. Na Assembleia Divina Cananeia, nenhum dos filhos de Deus podia existir sozinho. Ele fazia sentido apenas em relação às outras divindades. A família olímpica de deuses também era uma expressão de uma unidade divina, que expressava a relação e a interdependência dos poderes sagrados que os gregos experimentavam no mundo ao seu redor. A única coisa que distinguia o panteão grego era seu alto grau de coerência e organização. Os gregos do período clássico nunca abandonaram o antigo paganismo. Em vez disso, utilizaram seu extraordinário talento para análise para aprimorar a antiga visão e dar-lhe sistema e racionalidade. A família olímpica possuía uma simetria e um equilíbrio agradáveis. Consistia nos pais, Zeus e Hera, no tio e na tia, Poseidon e Deméter, em 3 filhos, Apolo, Ares e Hefesto, e 3 filhas, Atena, Ártemis e Afrodite. Havia também figuras externas, Hermes, mensageiro dos deuses, Hécate, deusa da feitiçaria, e Dioniso, cujo papel era desafiar a ordem olímpica. Os deuses não podiam ser vistos de forma independente, como figuras individuais e isoladas. Cada um era um componente indispensável do todo e só podia ser compreendido em relação aos outros membros da família. O panteão grego foi comparado a uma linguagem, na qual o significado semântico de cada palavra é condicionado por sua semelhança e por sua diferença em relação às outras palavras do léxico. Na verdade, era perigoso adorar apenas um deus e negligenciar o culto dos outros. No mundo grego, a monolatria era tabu e podia levar a uma terrível punição. Nenhum deus proibia o culto de qualquer outro, e era proibido escolher seus favoritos e negligenciar o culto de qualquer membro do panteão. Os deuses podiam lutar e brigar,
mas cada um representava um aspecto autêntico da realidade, sem o qual o cosmos ficaria permanentemente desfigurado. Ao reverenciar todo o conjunto de deuses, era possível vislumbrar uma unidade que reunia as contradições. Sacrifícios raramente eram oferecidos a apenas um deus em um festival, e um santuário geralmente era dedicado a mais de uma divindade. Em Atenas, por exemplo, Poseidon era honrado na Acrópole ao lado de Atena, a deusa patronal. Os deuses eram frequentemente emparelhados de maneira que ressaltava as tensões e paradoxos da vida. As disputas entre Zeus e Hera, o casal arquetípico, refletiam a dificuldade inerente da ordem patriarcal, que se afirmava por meio do choque de opostos. Ares e Atena eram ambos deuses da guerra, mas Ares representava o aspecto cruel e abominável da guerra, enquanto Atena encarnava o esplendor da vitória. Poseidon e Atena eram frequentemente cultuados como um par. Poseidon, senhor do mar, representava as forças primordiais e elementares, que Atena, deusa da civilização, era capaz de domar, controlar e tornar acessíveis aos seres humanos. Poseidon gerou o cavalo enquanto Atena inventou o freio e a rédea. Poseidon agitava as ondas e Atena construía um navio. E, no entanto, como também era uma deusa da guerra, Atena refletia a violência no coração de qualquer civilização e a luta de qualquer polis para sobreviver. Poseidon também era associado a Apolo. Juntos representavam a velhice e a juventude, que eram opostos polares, mas também complementares. Hera e Dioniso eram profundamente antagonistas entre si. Mas ambos estavam associados à loucura, que podia ser um flagelo divino ou um êxtase libertador. Apolo e Dioniso eram irmãos, que se equilibravam e se contrabalançavam. Apolo representando a forma, a clareza, a definição e a pureza, enquanto Dioniso encarnava as forças da dissolução. Em Delfos ele era honrado como o misterioso contraponto ctônico de Apolo. Cada deus grego possuía um aspecto sombrio e perigoso. Nenhum era totalmente bom, nenhum se preocupava com a moralidade. Juntos expressavam a rica diversidade e complexidade da vida, sem evitar o paradoxo nem negar qualquer parte do mundo. Os gregos não sentiram necessidade de desenvolver novas formas de religião, mas permaneceram satisfeitos com o antigo culto, que sobreviveu por 700 anos após o fim da Idade Axial. O século VIII também foi um tempo de transição na China. Em 771, antes da Era Comum, os bárbaros Konghang, e que haviam assediado a corte Zhou por mais de 50 anos, invadiram sua capital em Zhouzhuang e mataram o rei Yon. Isso não foi o fim da dinastia. Porém, o rei Ping, 770 a 720 antes da Era Comum, sucedeu seu pai e foi investido com o mandato do céu na capital oriental, Changzhou. Mas os reis Zhou eram apenas sombras do que haviam sido. O monarca mantinha seu pequeno e empobrecido domínio ao redor da capital oriental, realizava suas tarefas rituais, mas não possuía poder político real. A dinastia sobreviveu nessa forma enfraquecida por mais de 500 anos. Os reis permaneceram governantes nominais e conservaram uma aura simbólica, mas os príncipes das cidades detinham poder de fato. Seus principados tornavam-se cada vez maiores. Cada vez mais, o ritual Li, e não a lealdade ao monarca, regulava as relações entre os principados, que oficialmente eram aliados, mas na prática frequentemente rivais e competidores. O costume antigo substituiu a autoridade real, funcionando como uma espécie de direito internacional para controlar guerras, vendetas e tratados, e supervisionava a troca de bens e serviços. Este foi o início da era que os historiadores chamam de Chunkyu, primavera e outono, nome dado aos lacônicos anais do Principado de Lu, que cobriam o período de 722 a 481 antes da Era Comum. Na época, parecia um período caótico de conflito e fragmentação, mas em retrospecto, podemos ver que a China estava realizando uma complexa transição de uma monarquia arcaica para um império unificado. Sabemos muito pouco sobre o século VIII na China, mas parece que esses anos testemunharam o surgimento de uma nova sensibilidade. O declínio da monarquia foi apenas uma das mudanças perturbadoras desse período. Sob o Zhou, os chineses haviam feito grandes progressos no desmatamento, derrubando bosques e florestas e desenvolvendo mais terras para cultivo. Mas esse desenvolvimento positivo teve uma consequência preocupante. Agora havia menos território disponível para a caça e para a criação de ovelhas e gado. Ao destruir o habitat natural de muitas espécies, o desmatamento também estava dizimando a rica fauna da região.
No século VIII, os chineses retornavam de suas expedições de caça com muito menos animais do que nos antigos dias de abundância. A criação de ovelhas e gado também havia diminuído muito. Os Shang e os primeiros Zhou haviam abatido centenas de animais em seus sacrifícios suntuosos sem pensar duas vezes, convencidos de que seus recursos eram inesgotáveis. Ofereciam presentes generosos e consumiam grandes quantidades de carne em seus banquetes, sem o menor sinal de preocupação. Mas a nova escassez parece ter levado as pessoas a olhar com desconfiança para essa extravagância. Já não havia mais matanças em massa de vítimas sacrificiais. O número de animais passou a ser estritamente controlado pela lei ritual. Os ritualistas também tentaram regular a caça, procurando limitá-la a uma estação cuidadosamente definida. Por volta de 771 antes da Era Comum, os funerais já estavam mais rigidamente controlados, e a antiga ostentação passou a ser desaprovada. Um novo espírito de moderação transformava gradualmente a vida das famílias nobres nas cidades. Como havia menos caça e menos gado, sua riqueza agora dependia da agricultura e não da caça e das incursões guerreiras. Os aristocratas continuavam sendo guerreiros no coração, mas, como veremos no próximo capítulo, suas guerras tornaram-se mais ritualizadas e menos violentas do que antes. Como havia menos expedições militares e de caça, o Junzi, o cavalheiro, passava mais tempo na corte, cada vez mais preocupado com protocolo, etiqueta e os minuciosos detalhes do ritual. Contenção, controle e moderação eram agora as palavras de ordem. A vida precisava ser regulada com mais cuidado. Em lugar da antiga orgia de troca de presentes, no estilo potlatch, deveria existir um sistema minuciosamente organizado de intercâmbio, sustentado por provas documentais de precedentes. Todas as atividades da classe nobre foram transformadas em uma elaborada cerimônia. Qualquer que fosse a ação, havia uma maneira correta de realizá-la. Com o tempo, a nobreza nas cidades Zhou havia desenvolvido costumes destinados a promover a harmonia social e o bem-estar do grupo. Como em todas as sociedades, essas tradições se desenvolveram mais por tentativa e erro do que por deliberação consciente. Esses padrões de comportamento provavelmente levaram séculos para evoluir e foram transmitidos de uma geração para outra. O Junzi vivia segundo um elaborado código de maneiras. Havia coisas que ele fazia e outras que não fazia. Agora, durante o período primavera e outono, esse direito costumeiro começou a ser registrado por escrito e transformado em um sistema coerente. Nesse tempo de transição e incerteza, as pessoas queriam diretrizes claras. Elas precisavam repensar sua religião. O rei havia sido crucial para a antiga liturgia. Como seus súditos poderiam venerar sua potência quando ele se tornara um fantoche impotente? Como manter os antigos sacrifícios em um tempo de escassez? Parece que a nova ciência ritual foi desenvolvida nos principados da Grande Planície por pequenos grupos de escribas, adivinhos, astrônomos e arquivistas. Havia algum tempo que os Shi, a pequena nobreza, vinham assumindo um papel mais proeminente nas cidades. Filhos de filhos mais jovens, ou de esposas secundárias, estavam abaixo da categoria dos barões e dos grandes oficiais. Desempenhavam as funções menos prestigiosas, servindo como homens de armas, guardiões das tradições escritas e especialistas nos diversos ramos do conhecimento. Alguns desses escribas haviam compilado as antologias que se tornariam os clássicos chineses, o clássico dos documentos, o clássico das odes, o clássico das mutações, o clássico da música, que não sobreviveu, e o Xunkyu, os anais da primavera e do outono. Agora, alguns dos letrados Shi começaram a codificar as práticas cerimoniais e costumeiras das famílias nobres. Esses ritualistas, Hu, tornaram os princípios da vida nobre acessíveis e claros para todos. Um Junzi devia saber exatamente onde se posicionar em uma reunião feudal, como deveria ficar em pé, cumprimentar as pessoas e comportar-se. Devia saber precisamente quando falar e quando permanecer em silêncio. Precisava usar as roupas corretas, empregar os gestos apropriados e assumir as expressões faciais adequadas para cada ocasião. Tudo possuía valor religioso. Nos dias do início da dinastia Zhou, as cerimônias reais haviam sido concebidas para manter a ordem natural. Agora que a monarquia estava em declínio, os Hu transformaram toda a vida em uma elaborada performance ritual para trazer paz e ordem à Grande Planície.
Cada príncipe descobriu que precisava de uma equipe de bons consultores rituais, capazes de garantir que os sacrifícios oficiais, os banquetes de acolhimento para os ancestrais e os balés rituais fossem realizados corretamente. Os Hu ajudavam os príncipes e ministros a usar os ritos politicamente, para que não fossem derrotados nas assembleias feudais e soubessem como um junzi deveria preparar seu argumento e expressar sua oposição. As crônicas mostram que o conhecimento do Li era vital na diplomacia. Em certa ocasião, o príncipe de uma pequena cidade visitou um príncipe mais poderoso, que morreu durante sua visita. Os ministros tentaram obrigar o visitante a vestir o cadáver. Uma manobra calculada, pois essa era a tarefa de um vassalo. Se obedecesse, o visitante perderia sua independência política em relação ao Estado Maior. Mas como poderia recusar por cortesia? Seus conselheiros resolveram o problema. O pequeno senhor concordou em vestir o corpo, mas levou consigo um feiticeiro. De acordo com o Li, era isso que um príncipe fazia em seu próprio domínio quando ia prestar condolências a um de seus dependentes. Essa habilidosa manipulação do Li inverteu completamente a situação e constrangeu os ministros intrigantes. A história mostra que, apesar da aparente humildade que esses ritos pareciam expressar, não havia realmente kenosis em sua execução. O estilo de vida ritualizado da nobreza ensinava os aristocratas a comportar-se com aparente reverência e modéstia uns com os outros, mas o Li era geralmente informado pelo interesse próprio. Tudo era uma questão de prestígio. Os aristocratas eram ciumentos de seus privilégios e de sua honra e exploravam o Li para aumentar seu status. A escola ritual mais capaz e influente estava sediada no Principado de Lu, que sempre se considerara o guardião da tradição sagrada. Ali, ritualistas e escribas desenvolveram gradualmente o Li Jing, o código ritual que se tornaria o sexto clássico chinês. Os ritualistas de Lu formularam dois princípios importantes. Primeiro, a eficácia de uma cerimônia dependia da execução perfeita de cada uma das ações que a compunham. Segundo, essa perfeição só era possível quando cada participante estivesse plenamente consciente do valor e do significado do rito como um todo. No final do século VI antes da Era Comum, um dos ritualistas de Lu iniciaria a Idade Axial da China, tomando esses dois princípios como ponto de partida e revelando o poder espiritual latente dessa disciplina, aparentemente autocentrada e potencialmente sufocante. Mesmo nesse estágio inicial, porém, alguns ritualistas de Lu compreendiam a importância da autossubmissão. Eles veneravam profundamente Yao e Shun, os reis sábios da antiguidade remota, e podem ter sido responsáveis pelo cânone de Yao e Shun, uma das crônicas mais antigas do clássico dos documentos. Diferentemente de outros heróis culturais, Yao e Shun não realizaram feitos mágicos, não lutaram contra monstros, como o Imperador Amarelo, nem controlaram as enchentes, como Yu, fundador da dinastia Xia. Eles governaram seu povo apenas por meio do carisma. Isso era muito diferente da ascensão obtida por um guerreiro, que governava por dominação militar. Yao, diz o cânone, era um homem verdadeiramente gentil. Ele era reverente, inteligente, realizado, sincero e brando. Era sinceramente respeitoso e capaz de modéstia. O poder inerente a essas qualidades irradiava-se até os quatro cantos da terra, alcançava os mais altos céus e descia até as profundezas da terra. Estendia-se a todas as famílias e clãs da China, permitindo-lhes viver harmoniosamente juntos e estabelecendo a grande paz. O Daode, a potência real, começava a se transformar. Em vez de uma eficácia puramente mágica, tornava-se um poder ético que trazia benefício espiritual ao povo. As origens de Shun eram extremamente humildes. Alguns diziam que ele havia nascido entre uma das tribos bárbaras orientais. Outros afirmavam que fora camponês, oleiro ou pescador. Seu pai e seu irmão mais velho tentaram matá-lo, mas Shun conseguiu escapar. Ele não lhes guardou rancor e, como modelo de piedade filial, continuou a tratá-los com gentileza e reverência. Apesar de sua condição humilde, o autocontrole e a moderação de Shun chamaram a atenção do imperador Yao, que refletia sobre a questão da sucessão. O próprio filho de Yao, Ju, era enganador e briguento. Como poderia ele receber o mandato do céu? Em sua perplexidade, Yao consultou os deuses e o espírito das quatro montanhas falou-lhe sobre Shun. Ele é filho de um homem cego. Seu pai é estúpido, sua mãe é enganadora e seu meio-irmão Xiang é arrogante. Contudo, ele conseguiu viver em harmonia com eles e demonstrar uma piedade filial exemplar. Ele dominou a si mesmo e não se entregou à maldade.
Depois de testar Shan para certificar-se de que ele realmente era um homem virtuoso, Yao legou-lhe o império, deixando de lado o próprio filho. Shan considerou-se indigno e, após a morte de Yao, retirou-se para as regiões do sul da China, deixando o filho de Yao na posse do trono. Mas os senhores feudais do império iam consultar Shun, e não o filho de Yao, e os poetas cantavam apenas os louvores de Shun. Assim, finalmente, Shun aceitou o mandato do céu. Mesmo como imperador, continuou a tratar seu pai com respeito, e quando se retirou, seguiu o exemplo de Yao, deixando de lado seu próprio filho em favor de Yu, seu ministro das obras, que fundou a dinastia Xia. Yao e Shun tornaram-se santos, homens de bondade e humanidade, que haviam estabelecido uma idade de ouro de paz. Sua lenda no clássico dos documentos era claramente uma crítica implícita ao governo baseado na força e na coerção, herdado por sucessão dinástica. Em vez de se apegar ao próprio status e prestígio, Yao e Shun haviam colocado o bem do povo acima de suas preferências naturais. Tornaram-se modelos arquetípicos, que exemplificavam a moderação, a modéstia, o autocontrole e a reverência que os Li deveriam cultivar. A lenda de Yao e Shun continuou a ser uma inspiração quando a vida política da China se tornou ainda mais egoísta e implacável. Os sábios da Idade Axial argumentariam que todo ser humano possuía o potencial de tornar-se como esses grandes homens. A nova moderação, ritualizada gradualmente, criou raízes nos principados da planície central. Apesar das tensões do período, ela ajudou a manter a paz nessas antigas cidades, que permaneceram fiéis ao ideal chinês expresso nos Li. Mas elas tinham novos rivais agressivos. Durante o século VIII antes da Era Comum, 3 reinos na periferia da planície estavam adquirindo territórios vastos e ricos ao infiltrarem terras bárbaras. Jin, no norte montanhoso, Qi, uma rica região marítima no noroeste de Shandong, e Chu, um enorme estado no médio Yangtze. Esses 3 estados ainda preservavam tradições chinesas, mas agora possuíam grandes populações indígenas que não estavam comprometidas com o Li. Shu seria o primeiro a abandonar as antigas tradições Zhou. A China caminhava para um choque de civilizações. A vida tornava-se mais estável na região do Ganges, no norte da Índia, e o chefe de família havia se tornado o pilar da sociedade. Assim que se casava, o chefe de família podia manter um fogo sagrado em sua própria casa e realizar os ritos diários, que eram uma versão reduzida da liturgia pública reformada. Sua casa havia se tornado uma arena sacrificial privada, onde ele podia construir o eu que sobreviveria à morte e entraria no mundo dos deuses. Mas alguns homens deram um passo extraordinário. Deixaram suas famílias, voltaram as costas para a sociedade e retiraram-se para a floresta. Em vez de fazer do lar o centro de suas vidas, tornaram-se deliberadamente sem moradia. Viviam de maneira austera, não possuíam propriedades e mendigavam seu alimento. Alguns deixavam os cabelos crescerem longos e emaranhados, alguns vestiam mantos amarelos e outros andavam nus. Esses renunciantes, sannyasins, colocavam-se fora da ordem social, mas tornaram-se centrais para a busca espiritual da Índia. A partir de então, o renunciante, e não o chefe de família, se tornaria o agente da mudança religiosa. Foi ele, e não o sacerdote Brahmane, quem moldou a etapa seguinte da idade axial indiana. É difícil datar esse desenvolvimento com precisão, mas parece ter começado no século VIII antes da Era Comum. A renúncia pode ter raízes em disciplinas muito mais antigas. Alguns estudiosos acreditam que ela era praticada pelos habitantes nativos da Índia antes da chegada dos arianos. Outros argumentam que foi um desenvolvimento natural do ritualismo védico ou uma ideologia inteiramente nova. O Rig Veda menciona andarilhos com longos cabelos soltos e vestes de tonalidade amarela suja, que eram capazes de voar pelo ar, ir aonde os deuses haviam ido antes e ver coisas a grandes distâncias. Eles eram devotos de Rudra, um deus assustador de cabelos longos e trançados, que vivia nas montanhas e nas florestas e atacava crianças e gado. No Rig Veda, há poucas referências a Rudra, que pode ter sido uma divindade das populações indígenas. Os renunciantes também se assemelhavam aos guerreiros Vratya, que vagavam incessantemente nas margens da sociedade védica. Falavam um dialeto indo-europeu e poderiam ter sido antigos imigrantes arianos que nunca aceitaram a religião védica. Quando os Vratyas precisavam de alimento, roubavam-no das comunidades estabelecidas. Suas vestes eram negras, a cor de Rudra. Usavam peles de carneiro sobre os ombros, observavam seus próprios rituais e praticavam as 3 respirações.
inspirando e expirando de maneira controlada para induzir um estado alterado de consciência. Essa forma inicial de yoga, que se tornaria central para a espiritualidade dos renunciantes, indica que pode ter havido um vínculo ideológico entre os Vrachas e os novos ascetas. Os ritualistas iam retirado a violência da liturgia e começado a desenvolver uma espiritualidade mais interior. Agora, antigas bandas de guerreiros tornavam-se o modelo inesperado para comunidades não violentas de monges mendicantes. Os renunciantes estavam retornando ao antigo estilo de vida móvel dos saqueadores de gado. Onde seus antepassados haviam aberto novos territórios, eles explorariam o mundo e transformariam as antigas batalhas em uma luta interior pela iluminação. Durante a Idade Axial Indiana, as disciplinas da guerra seriam frequentemente convertidas em uma prática pacífica e espiritualizada. Isso também era evidente no jovem Brahmacharin, que deixava sua família e ia viver na casa de seu mestre para estudar o Veda, cuja vida também se assemelhava à dos Vratias. Além de memorizar os textos sagrados, ele precisava cuidar do fogo de seu mestre, recolher lenha na floresta e mendigar seu alimento. Como os Vratias, o Brahmacharin usava uma pele de animal e carregava um bastão. Em outras partes do mundo, jovens indo-europeus frequentemente precisavam passar algum tempo na natureza como parte de sua iniciação no ethos guerreiro, uma provação que lhes ensinava caça, autossuficiência e outras habilidades de sobrevivência. O Brahmacharin também precisava passar um período sozinho na floresta como parte de sua iniciação na vida adulta, mas lhe era expressamente proibido caçar, ferir animais ou andar em um carro de guerra. O Brahmacharya, vida santa, era uma iniciação na vida védica. O estudante precisava ser casto e não cometer nenhum ato de violência. Não podia comer carne, praticava as austeridades do tapas, sentando-se junto ao fogo, suando e controlando a respiração. Memorizava o Rig Veda e aprendia os procedimentos corretos do sacrifício. Mas muito mais crucial era o conhecimento, vidya, que adquiria e que não podia ser expresso em palavras. Na Índia, a educação nunca foi simplesmente uma questão de adquirir informações factuais. Um aluno aprendia realizando atividades, entoando mantras, executando tarefas, rituais ou exercícios ascéticos, que eram tão importantes quanto o estudo dos textos, e que, ao longo do tempo, o transformavam, fazendo com que passasse a ver o mundo de maneira diferente. Vivendo em um estado intermediário entre o mundo sagrado e o profano, o Brahmacharyacarense era reverenciado como uma figura santa. Seu mestre era indispensável. No século VIII antes da Era Comum, o sacerdote Brahma era considerado uma divindade visível. Como conhecedor da ciência védica, ele estava cheio do poder do Brahman que se manifestava durante os rituais, disciplinando constantemente os sentidos, dizendo sempre a verdade, praticando a não violência e comportando-se com equanimidade desapegada diante de todos. O mestre Brahmani encarnava a vida santa. Ao imitar seu mestre nos menores detalhes da rotina diária, o estudante tornava-se um com ele e aprendia o significado interior do conhecimento védico. O mestre era assim uma espécie de parteiro, trabalhando dia após dia para dar à luz o novo eu, Atman, de seu discípulo, capaz de mover montanhas. Com a iniciação concluída, o Brahmane plenamente formado podia retornar ao mundo, tomar esposa, acender seu fogo sagrado, cumprir os deveres de sua classe e formar uma família. Mas em algum momento durante o século VIII antes da Era Comum, brahmanes maduros, cuja aprendizagem já estava muito distante no passado, sentiram-se compelidos a empreender um brahmacharya solitário, sem mestre. Acreditavam que isso tornaria sua prática ritual mais eficaz. Mais uma vez, retiraram-se para a floresta para viver a vida santa. Alguns faziam isso apenas por um período limitado, mas outros tornavam-se brahmacharins por toda a vida. Durante os ritos védicos, o sacrificador e os sacerdotes realizavam uma ascensão mística ao céu, mas só podiam permanecer ali por pouco tempo. O mundo divino e o mundo profano eram incompatíveis. Acreditava-se que, se o sacrificador descesse imediatamente à terra após sua estada no céu, morreria instantaneamente. Ritos especiais eram então realizados para dessacralizá-lo, permitindo que retornasse com segurança ao tempo profano. O renunciante, porém, não desejava fazer esse retorno. Queria permanecer no domínio do Brahman o tempo todo, e isso significava que não podia mais viver no mundo. O sacrificador voltava as costas à sociedade apenas durante a duração do ritual,
o renunciante a rejeitava para sempre. Os primeiros renunciantes interpretaram a vida santa de maneiras diferentes. Alguns viviam em comunidade e mantinham um fogo sagrado em seus retiros na floresta, realizando ali os rituais. Outros viviam em solidão, retornando ocasionalmente à aldeia para participar dos sacrifícios. Alguns renunciantes, contudo, começaram a sentir uma hostilidade aberta em relação ao culto externo. Na noite anterior a deixar sua casa para fixar residência permanente na floresta, um desses renunciantes radicais reunia todos os seus utensílios sacrificiais e produzia um novo fogo. No dia seguinte, banhava-se, raspava a cabeça e a barba, lançava uma última oferta de manteiga ou leite no lar e então apagava as chamas. Dizia-se que esse rito internalizava o fogo sagrado que o renunciante passaria a carregar dentro de si. Era o rito que encerrava todos os ritos, seu último ato antes de abandonar a aldeia para sempre. Depois vestia seu manto amarelo, pegava sua tigela de esmolas e seu bastão e partia em busca de um guru que lhe ensinasse os fundamentos de sua nova vida. O renunciante considerava seu brahmacharya uma forma superior de sacrifício. Seu fogo sagrado ardia dentro dele e se manifestava em cada respiração que sustentava a vida. Cada refeição que ele fazia era uma oferenda a esse fogo invisível interior. Não havia necessidade de lançar combustível em chamas físicas. Os reformadores do ritual haviam ensinado que o Atman de um homem, seu eu interior, era Prajapati. Era o próprio sacrifício. Então, por que realizar os gestos externos? O renunciante não abandonava o sacrifício, mas o transformava em um ato interior. Ele perguntava, na prática, o que é um verdadeiro sacrifício? Quem é o verdadeiro Brahmane? O sacerdote que realiza um rito externo ou o renunciante que carrega seu fogo sagrado consigo por onde quer que vá? Ele havia realizado a transição de uma religião concebida externamente para uma religião vivida no interior do próprio ser. Os renunciantes estavam entre os primeiros a alcançar essa interiorização da religião, uma das marcas da idade axial. Os ritualistas haviam afirmado por muito tempo que os ritos sacrificiais criavam o eu divino e eterno, que o sacrifício era o Atman e que os rituais continham o poder do Brahman. Os renunciantes deram um passo além. O Atman podia dar acesso ao poder que mantinha o universo unido. Renúncia, ascetismo e as disciplinas da vida santa uniriam o renunciante ao Brahman misteriosamente contido em seu Atman, o núcleo de seu ser. A vida na floresta era dura e dolorosa, um sacrifício sem fim. Gradualmente surgiram dois tipos de ascetas, lado a lado, competindo entre si por novos membros. O eremita afastava-se fisicamente da aldeia e da sociedade humana, habitava a floresta, subsistindo de raízes e frutos, e praticava tapas. Alguns viviam com suas esposas e filhos e criavam um lar na selva, centrado no lar sagrado. O eremita não podia consumir alimentos cultivados no assentamento, mas podia comer a carne de um animal morto por outros predadores. Todo o seu comportamento participava do mundo selvagem. Ele era um homem da floresta, o oposto do chefe de família estabelecido. Usava o cabelo longo e desgrenhado. Suas roupas eram feitas de casca de árvore e não lhe era permitido sequer caminhar sobre campos arados, símbolo da cultura humana. O renunciante era mais radical, sua retirada era ideológica e não simplesmente física. Ele podia mendigar alimento nas aldeias, mas não podia ter casa, nem mesmo um eremitério na floresta, nem família, nem relações sexuais, nem fogo, nem rituais, nem posses. Era permitido permanecer em um lugar durante a estação das monções, mas fora isso precisava continuar em movimento, nunca passando mais de 2 noites no mesmo local. Precisava praticar uma disciplina férrea e controlar sua fala e seus sentidos. Diferentemente do eremita, com seus cabelos longos e emaranhados, o renunciante raspava a cabeça, praticava a rinça e evitava ferir sementes, tratando todos os animais da mesma forma, quer lhe causassem dano ou tratassem com bondade. Como o Brahmane que reduzia seus oponentes ao silêncio no concurso de Brahmodya, o renunciante devia ser um sábio silencioso, Muni, esforçando-se para alcançar uma realidade que estava além das palavras. A justificativa para esse rigoroso ascetismo é apresentada nos Aranyakas, os textos da floresta, que desenvolveram uma interpretação esotérica dos antigos ritos. O jejum, o celibato e o tapas já não eram simplesmente uma preparação para o ritual, como na antiga religião védica, tornaram-se o próprio ritual. O ascetismo aquecia o indivíduo nos fogos do tapas, como uma vítima sacrificial.
O eu mais profundo do renunciante era o sacrifício, que continha a realidade suprema do Brahman. Como os deuses existiam dentro do Brahman, também habitavam no núcleo do ser individual. Ao dirigir sua oferenda espiritualizada para dentro de si, portanto, o sábio silencioso estava sacrificando aos devas internos e externos, que na verdade eram uma só e mesma realidade. A nova espiritualidade havia crescido de forma orgânica e lógica a partir da antiga. Primeiro, os ritualistas reformaram os antigos e tumultuados concursos sacrificiais, nos quais a arena do sacrifício estava cheia de participantes. Em seus novos ritos, o sacrificador tornou-se uma figura solitária, separada da sociedade profana durante o ritual. Agora, o renunciante levou essa solidão um passo adiante. Contudo, embora a literatura posterior apresentasse o renunciante como o Brahman ideal e tentasse incorporá-lo à ortodoxia védica, na realidade ele desafiava todo o sistema. As pessoas admiravam os renunciantes e os viam como heróis espirituais, pioneiros corajosos de um novo caminho espiritual. O renunciante declarava sua independência da aldeia, vivia em um mundo criado por si mesmo, não se submetia a rituais, não desempenhava nenhum dos deveres sociais comuns e abraçava uma liberdade radical. Em um tempo em que a ideologia social determinava que o modo de vida de um homem era definido pela classe em que nascera, o renunciante tomava suas próprias decisões. Enquanto o chefe de família era definido pela rede social, pelos dependentes e pelos filhos, o renunciante era um indivíduo existindo por si e para si. O novo herói da Idade Axial já não era o guerreiro heróico que se vangloriava de sua força marcial, mas um monge dedicado à ahimsa, determinado a descobrir o absoluto, tornando-se consciente do núcleo de seu próprio ser. Os renunciantes buscavam yathabhuta, um esclarecimento que também era um despertar para o seu verdadeiro eu.